Naruto vs Meliodas. Naruto, aquele que cresceu órfão e também foi muito rejeitado na infância por ser um Jinchuriki. Ele cresceu com um objetivo em mente, ser Hokage, e ele com muitos desafios, como vimos no Naruto clássico, Naruto Shippuden e no The Last, enfim se tornou Hokage. Naruto Uzumaki tem muitos poderes e habilidades que vamos ver agora mesmo. Naruto é muito forte, usando seu chakra, Naruto conseguiu levantar uma enorme pedra, e era grande mesmo. Assim também como foi capaz de jogar para longe um rinoceronte gigante. Em outro momento, Naruto foi capaz de confrontar a Kurama e levantar a Kurama. A Kurama é enorme. Um avatar da Kurama já é capaz de lidar com um golem gigantesco de pedra. Vamos lembrar que o avatar da Kurama já é maior do que montanhas, e esse golem de pedra era praticamente do tamanho da Kurama. Ao socar Madara, o Naruto simplesmente causou um grande dano à árvore divina, e até mesmo craterou a lua após socar Toneri com toda a sua força, na forma base, hein? Mesmo nerfado, ele foi capaz de trocar golpes com Momoshiki amplificado. Agora, no modo Byron, ele simplesmente se tornou superior ao Ishiki, e muito superior. Vamos lembrar que Ishiki com um soco é capaz de desfazer o avatar da Kurama e também o Susanoo perfeito do Sasuke. E o avatar da Kurama pode tranquilamente tancar um ataque que parte a lua ao meio. Naruto é bem resistente, no seu modo sábio, ele foi capaz de aguentar ser perfurado pelo Pain, assim também como aguentou ser perfurado pelo Ishiki quando Hokage. O Naruto foi capaz também de tancar o Shibaku Tensei do Pain. Mais tarde na Guerra Ninja, Naruto foi capaz de dividir seu chakra e simplesmente tancar Bijudamas de uma Jubi que poderia acabar com cadeias de montanhas inteiras casualmente. Quando Hokage, ele foi capaz de sobreviver a uma grande explosão causada pelo Momoshiki. Além do que, Naruto também possui uma cura acelerada e até regeneração em alguns casos. No The Last, o Naruto simplesmente aguentou golpes que poderiam causar buracos na lua. Inclusive, ele teve o seu próprio chakra drenado e tancou uma explosão que fez um buraco gigantesco na lua. E isso ele estava na sua forma base e ele não sofreu nenhum arranhão, só ficou inconsciente. Tá pensando que o Naruto é brincadeira? Naruto aguentou um chute do Ishiki que simplesmente destruiu o avatar da Kurama. Vamos lembrar que o avatar da Kurama é poderoso bastante para aguentar um ataque que parte a lua ao meio e também uma explosão que é simplesmente capaz de abalar um país inteiro indiretamente, para você ver a resistência do Naruto. Naruto é muito rápido, ele foi capaz de desviar de um golpe que tem uma velocidade de um relâmpago, mas isso aqui não é nada para o Naruto, já que ele conseguiu desviar de um ataque do Madara, que é oficialmente dito ter a velocidade da luz. E não foi só dessa vez que ele desviou de tal velocidade. Ele foi capaz de interceptar queima-roupa os feixes de luz de Delta, e sim, isso foi declarado 2 vezes que é feixe de luz. Inclusive, ele já foi descrito na novel como sendo capaz de reagir a fótons de luz também. Agora, no modo Byron, ele simplesmente foi muito mais rápido do que o Sharingan do Sasuke podia acompanhar. Eu queria guardar isso para a batalha do Sasuke, mas eu vou falar mesmo assim. Sharingan do Sasuke é capaz de acompanhar literalmente um ataque na velocidade da luz, e ele não é capaz de acompanhar uma velocidade casual do modo Byron do Naruto, ou seja, o Naruto no modo Byron tem tanto movimentação como reação muito acima da luz. Bom, sobre o nível de poder do Naruto, preste atenção no que eu vou falar agora. Tivemos a Grande Guerra Ninja, e analisando a Grande Guerra Ninja, podemos analisar que esse Naruto já era superior em termos de energia à Aliança Shinobi inteira, e a Aliança Shinobi tinha cerca de 80 mil ninjas. Como eu posso afirmar que o Naruto, em termos de energia, tinha mais energia do que a Aliança Shinobi? É fácil, porque o Madara Base já foi capaz de lidar com boa parte da Aliança Shinobi, o Madara Base.
Naruto tinha tanta energia que ele distribuiu um monte de energia para milhares de ninjas, ainda teve energia para lutar com Obito, depois para lutar com Madara, depois para lutar com Kaguya e depois para lutar com Sasuke, para aí depois se esgotar. Ou seja, esse Naruto sim tinha mais energia do que a Aliança Shinobi inteira. Onde eu quero chegar com isso? Preste atenção. No filme do The Last foi revelado que a Aldeia da Folha tinha um canhão que era capaz de destruir a lua, e esse canhão era alimentado pelo chakra de cerca de 112 ninjas. Ou seja, 112 ninjas já tinha energia suficiente para destruir a lua, e a Aliança Shinobi tinha cerca de 80 mil ninjas, o que significa que a Aliança Shinobi tinha cerca de 714 vezes a energia para destruir a lua, e o Naruto também tinha essa energia no seu máximo, o que significa que esse Naruto tinha mais de 19 quadrilhões de megatons de TNT de energia. Mas esse Naruto aqui é um Naruto 50%, porque depois ele recebeu os outros 50% do chakra da Kurama. Ou seja, o Naruto em seu 100% tinha mais de 38 quadrilhões de megatons de TNT de energia. Quase 86% de energia necessária para destruir um planeta. E isso faz sentido, já que Naruto tinha energia para encarar o Jubito, que estava com a energia das 10 caudas. Isso faz até sentido, porque o Naruto tinha energia para lutar contra o Jubito, que estava com a energia das 10 caudas. A mesma 10 caudas que ao seu manifestar, já estava ameaçando partir a Terra ao meio. E mais pra frente, o Naruto também foi capaz de até mesmo enfrentar a Kaguya. A Kaguya tinha acesso às suas dimensões, e uma das suas dimensões tinha uma estrela. Ou seja, o Naruto foi capaz de enfrentar alguém nível estrela, que era a Kaguya. Para vocês terem uma ideia, o Naruto básico foi capaz de destruir o Tenseigan, que tinha simplesmente o poder de jogar a lua na Terra. Só isso. Ou seja, nível lua era o Naruto básico do The Last. Naruto ainda conta com alguns hacks como Avatar da Kurama. Ele é capaz de invocar um avatar da Kurama e fazê-lo lutar de uma forma individual. Ele ainda pode fazer com que esse avatar pegue muita energia da natureza e forme dois ataques muito poderosos. Também tem o seu famoso Rasengan, que é uma esfera de energia formada de puro chakra, que é o que ele mais usa. E ele tem vários tipos desse Rasengan, e eu quero destacar alguns aqui, como por exemplo o Rasengan com Senjutsu, o Odama Rasengan, que é um Rasengan gigante. Vale notar que esse Odama Rasengan do Naruto Hokage base, com metade do seu poder, simplesmente matou o Momoshiki amplificado. Também tem o Sho Odama Rasengan, que é o Rasengan supermassivo, que é uma variação ainda maior do Odama Rasengan. E ele pode adicionar ainda as liberações da natureza e os elementos Yin Yang no seu Rasengan. E eu quero destacar três coisas aqui. Primeiro, o Rasen Shuriken de lava, que com isso ele conseguiu cortar a árvore divina ao meio. O Rasen Shuriken com estilo vento. Esse Rasen Shuriken pode causar danos a nível celular. E também o Rasen Shuriken com a liberação Yin Yang. Com isso ele foi capaz de destruir o Shibaku Tensei de Madara, que era tão grande que fazia montanhas ficar pequenas. Além disso, ele conta com roubo de vida no baú do Byron, onde se ele acertar o oponente ou se ele for acertado, o oponente vai ter a sua vida sugada. Também tem clones, que ele pode fazer milhares. Ele é excelente no Taijutsu, que é o estilo marcial. E ele também tem selamento através do elemento Yin Yang. Tudo isso ele faz graças ao seu chakra, que é muito grande. Chakra nada mais é do que a energia física e a energia espiritual. Quanto mais o oponente tem, maiores serão seus atributos físicos também, além de usar liberações da natureza e muito mais. E se você gosta de Naruto, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, porque esse é o Naruto que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Meliodas, o ex-membro dos 10 Mandamentos, que também é líder dos 7 Pecados Capitais. Ele é um dos personagens mais poderosos de Nanatsu no Taizai, e atualmente ele é o Rei de Leones. Meliodas, como filho do Demon King, tem vários poderes e habilidades mágicas. Sim, e ele tem muitas. Vamos ver agora mesmo. Logo no começo da série, Meliodas já era forte bastante para cortar uma montanha ao meio apenas balançando o graveto.
E o detalhe aqui é que Meliodas estava com seu poder mágico selado. Ainda no começo da série, ele foi capaz de segurar uma lança que estava imbuída com o poder mágico de Gilthander e a lançar de volta. Essa lança estava tão poderosa que causou uma cratera e foi referida mais tarde como podendo destruir uma pequena cidade, e Meliodas segurou isso com a mão e mandou de volta. Porém, Meliodas ainda pode aumentar sua força com a sua marca. Ele fez isso quando estava confrontando Ban. Ban tinha pegado metade da energia dele e estava muito mais forte do que Meliodas. Porém, quando ele ativou a marca, em um único segundo ele conseguiu vencer Ban com um único soco. Um pouquinho adiante, Meliodas mostrou a sua transformação modo assalto. E nesse modo, ele já foi forte bastante para segurar um golpe de Rita com apenas uma mão. Vale lembrar que Escanor, com um golpe casual da Rita, foi capaz de partir Galland ao meio. Esse Galland já era capaz de aguentar lá atrás os golpes do Meliodas selado com a marca. Ainda no modo assalto, Meliodas foi capaz de com um simples soco cambalear o Escanor fazendo ricochetear. O Escanor aguentou um golpe do Galland que partiu 2 montanhas a quilômetros de distância e não moveu um dedo de lugar. E o Meliodas com um único soco fez ele ricochetear por todo o cubo perfeito. A sua força na forma base, depois do purgatório, já é equiparado ao próprio Ban do pós-purgatório e também ao Demon King Meliodas, sendo que nessa forma o Demon King já era forte o bastante para quebrar o cubo perfeito da Merlin com apenas um golpe, sendo que o cubo perfeito da Merlin aguentou um só cruel do Escanor que foi dobrado seu poder. E como eu posso afirmar que Meliodas na base pós-purgatório já era tão forte quanto o DK no modo Meliodas? É simples, porque o Meliodas na base foi completamente superior ao Demon King Zeldris, e o Demon King Zeldris era tão forte quanto a sua forma no Meliodas. Então logo o Meliodas na base pós-purgatório já era tão forte quanto o Demon King Meliodas. E quando o Demon King Zeldris conseguiu o seu poder total, o Meliodas já era capaz de trocar golpes com ele apenas usando a sua marca. Sendo que nessa forma, o Demon King Zeldris era capaz de quebrar o Jardim de Pólen do King, sendo que o Jardim de Pólen do King foi capaz de tancar uma explosão do Mandamento do Amor que partiu as nuvens. Ou seja, tudo isso aqui é o Meliodas base, lembrando que ele tem a sua forma com a marca, o modo assalto, True Magic Form. Meliodas é bem durável também. Sem magia, ele já era capaz de aguentar ataque combinado de um grupo dos 7 pecados e cavaleiros sagrados também. Ataques esses que envolvia até mesmo chamas mágicas, elementos da natureza como raio, vento, terra, dentre outros. Tudo isso para fazer o seu vingança total. E não somente isso, porque mais tarde, também sem magia e muito machucado, ele aguentou ataques combinados de uma formação dos 10 mandamentos. Só a Gloxina já era capaz de ter um ataque que obliterava cadeias inteiras de montanhas. E o Meliodas aguentou tudo isso estando ainda muito machucado, ou seja, o Meliodas ele é muito durável. Meliodas é claramente comparável ao seu pai, ou seja, ele pode viver no purgatório também. Um lugar que o tempo é distorcido e danifica até mesmo almas, corroendo corpo, carne e modificando as almas. Um lugar tão terrível que nem mesmo imortalidade é o suficiente para sobreviver por lá. E em questão de impactos, Meliodas também é extremamente durável, já que ele foi capaz de aguentar um golpe do Ban que simplesmente partiu uma torre de diamante de mais de 2 km de altura ao meio. E lá no começo do anime, ele já era capaz de sobreviver à destruição de Danafor sem nenhum dano aparente. E ainda quase morto, ele resistiu ter sua alma roubada pela Melascoa. Melascoa já foi capaz de arrancar a alma do Escanor. No auge, Meliodas pode ser comparável ao seu pai, que resistiu por meio dos 10 mandamentos a um ataque que poderia ter varrido Britânia inteira. E ainda Meliodas demonstrou resistência a controle de mente e manipulação da probabilidade, já que ele saiu da prisão de Ket Palung, que obrigou todo mundo a viver um possível futuro. E ainda tem o fato que Meliodas pode se regenerar, mesmo de feridas graves ou membros amputados, e até mesmo seu coração ele pode se regenerar. Em termos de velocidade, no começo da obra, Meliodas já era rápido bastante para casualmente desviar de raios. Isso mesmo, e isso casualmente, porque depois ele ficou muito mais rápido. Quando ele recuperou seu poder, ele enfrentou Galland e simplesmente Galland não conseguia acompanhar os seus movimentos, e Meliodas ali estava numa forma casual. Agora preste atenção no que eu vou te falar.
Quando Garland apareceu para enfrentar os 7 pecados, Merlin usou do seu teletransporte para mandar Garland para outro lugar. Só que ela mesmo revelou que ela não conseguiu fazer isso porque o Garland saltou milhas de distâncias a mais do alcance do teletransporte da Merlin. Bem, a Merlin já conseguiu fazer um teletransporte de Lyones até Camelot. Se a gente vê no mapa, essa distância pega boa parte de Britânia. E já foi referido uma distância assim, sendo de várias milhas. Como não sabemos exatamente quanto é, vamos pegar o mínimo, que seja 200 milhas, já que são várias. 200 milhas é igual a 321,869 km. E o Garland percorreu uma distância muito maior do que essa. O estalar de dedos demora cerca de 7 milissegundos para se realizar. O que significa que usando essa velocidade em um segundo, o Garland conseguiria percorrer mais de 45 mil quilômetros, ou mais de 15% da velocidade da luz. E isso era o Garland. E o Meliodas ficou muito mais rápido do que o Garland, a ponto do Garland não conseguir acompanhar os movimentos do Meliodas. Mas isso não é nada, porque ele ficou ainda muito mais rápido. Quando ele enfrentou a Divindade Suprema junto com Zeldris, ele casualmente, apenas com a sua marca, já era rápido bastante para desviar de vários feixes da magia de luz da Divindade Suprema. E sim, era magia de luz, como ela mesma disse. Ainda é minha própria magia de luz. E isso é Meliodas com a marca. Ainda faltava o seu modo assalto e a sua verdadeira forma mágica, que é ainda mais rápido. Ou seja, Meliodas, seu auge, é muito mais rápido do que a luz em termos de reação. No começo da obra, Meliodas foi capaz de destruir Danafor com um acesso de raiva, e ele poderia ter feito o mesmo com Lyones, por isso que o seu poder foi selado. Antes do Purgatório, seu poder era bem próximo do de Chandler. Chandler era poderoso bastante para invocar uma verdadeira noite, e nessa noite tinha uma lua. No mínimo, Chandler era nível lua por isso. Mas depois do Purgatório em termos de poder, Meliodas base já se equiparava às formas do DK Meliodas e Zeldris, sendo que o Demon King Zeldris era superior a Mael, que era superior ao Primordial, que era superior ao Kusef, que era superior ao Chandler, que era nível lua. Tá exagerando, Neil. Na verdade, não estou, pois Meliodas enfrentou a Divindade Suprema ao lado de Zeldris, e apenas com a sua marca a matou com relativa facilidade. A Divindade Suprema foi declarada em termos de poder ser igual a Demon King que criou o Submundo. O mundo que foi mostrado no filme claramente possui luas e estrela. Meliodas, na sua forma verdadeira mágica, era superior em poder ao DK. Era tanto poder que poderia acabar mergulhando a Terra no caos se ficasse muito tempo naquela forma. E não era apenas a Britânia que estava sendo ameaçada, era a Terra mesmo, já que Britânia já teria sido destruída como efeito dos poderes do Demon King e Meliodas com a marca. A forma da verdadeira mágica é extremamente acima da forma com a marca. Meliodas ainda conta com alguns hacks como chamas negras, queimam tudo, e foi capaz de deixar uma marca em ban, sendo que nem o Purgatório fez isso. Full Counter, uma mera cópia sua, foi capaz de rebater um ataque que destruiria a Britânia inteira. Counter Vanish, um ataque de anulação. Vingança Total, um ataque em que ele recebe todos os danos e reflete com mais que o dobro de poder. Trillion Dark, ele destruiu a armadura do DK que pode aguentar o Purgatório. Clones, Meliodas pode fazer 8 clones. Espada Matadora de Deuses e Proeminência Sombria. Ele imbuiu a sua espada com magia e destruiu junto com Zel a Deidade Suprema. Selamento, Meliodas foi capaz de selar o clã dos vampiros. Se você gosta de Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sin, já se inscreva no canal, pois esse é Meliodas que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. A Merlin me disse que recebeu uma carta dos Zeldris. Parece que Elizabeth foi raptada. De acordo com ele, eu preciso ir para Lyones. O caminho deve ser por aqui. Ei, você aí! Meu nome é Naruto Uzumaki e eu sou o Hokage. Sabe que está invadindo nosso território, certo? Hokage? O que seria isso? Enfim, não importa. Eu não tenho tempo. Me deixe passar! Eu senti uma aura maligna vindo de você. Você é da cara? Quer o Kawaki, não é? Fique sabendo que eu não deixarei dar mais um passo. Eu passarei por bem ou por mal.
Rasengan! Até que você é forte. Acho que não vai ser fácil te derrotar. Quem te disse que você vai me derrotar? Só nos seus sonhos. Vou transformar meus sonhos em realidade. Jutsu Clones da Sombra! Você não é o único que consegue utilizar de clones. Se prepare para apanhar 6 vezes mais. Olha, não querendo me gabar, mas eu consigo fazer muito mais. Vamos lá, você está indo bem! Me ataque mais rápido! Vai se arrepender de ter pedido isso, idiota. Trillion Dot! Agora, Kurama! Você é hipócrita. Me chama de demônio, mas tem um dentro de você. Biju também! Tempo na transformação, vou acabar logo com isso. Pode vir, então. Joe Odama Rasengan! Naruto, esse é o seu nome? Então escute bem. Em troca desse poder idiota, você jogou fora tudo que era importante. E esse é o seu pecado. Vingança total! Exate. O que aconteceu com meu corpo? Parece que não foi muito bom pro Hokage hoje, mas vamos lá. Essa é uma batalha bem difícil. Pelo que podemos ver, Meliodas é mais forte no geral, pois na sua forma base ele pode ser comparado ao Ban pós-purgatório que quebrou uma torre de diamante quilométrica com um único soco. Por outro lado, no geral, Naruto é bem mais rápido, já que na sua forma base ele conseguiu desviar com o Odama Rasengan um feixe de luz a queima-roupa de Delta, e no modo Byron ele é muito mais rápido ainda. Naruto é mais versátil, ele pode, por exemplo, pegar o avatar da Kurama e as energias da natureza, e ele pode fazer aqueles dois super Rasen Shurikens que foram capazes de confrontar a flecha Indra do Sasuke e abalar um país inteiro indiretamente. Ou ele pode usar os Rasengan gigante com os elementos da natureza e liberação Yin Yang para causar danos a níveis celular e molecular ao Meliodas e também a sua alma, ou apelar para o modo Byron e drenar sua vida. Mas Meliodas no geral tem mais poder, isso porque a sua True Magic Form é dita ser mais poderosa que o próprio Demon King, que criou um submundo que é um lugar que tem luas e estrela. E mesmo que você não considere isso, Meliodas poderia usar todo o poder que ele tem na sua forma mágica contra atacar os Super Rasen Shurikens do Avatar modo Azura da Kurama, pois Meliodas foi capaz de obliterar completamente os 10 mandamentos que sobreviveram sem nenhum dano a um ataque que poderia ter destruído Britânia inteira. E se pararmos para pensar, o ataque dos 7 pecados que matou o Demon King não é tão distante assim da explosão causada pelo avatar da Kurama e do Sasuke. Sobre os elementos da natureza e esferas da busca da verdade, que poderiam causar danos a nível celular, molecular e até mesmo danificar a alma,
Meliodas teria condição de sobreviver a tudo isso via duas coisas. Primeiro, ele tem mais escuridão e poder que Estarossa, que com 2 mandamentos tancou ser decomposto a nível molecular pelos arcanjos. E segundo, via purgatório, pois Meliodas é capaz de sobreviver ao purgatório, um lugar que devora almas e que vai muito além das liberações da natureza do Naruto. E como método de finalização e também ataque, Meliodas tem as suas chamas negras, que iriam interromper a regeneração do Naruto, pois conseguiu interromper a regeneração do Ban. Vamos lembrar que o Ban não ficou com nenhum arranhão após o purgatório, sendo que no purgatório as chamas do purgatório queimam almas inteiras. Além de poder usar o Trillium Dart, que acabou com a armadura do Demon King, que também resistiu ao purgatório, Meliodas também poderia selar o Naruto como ele fez com Gelda, ou arrancar a sua própria alma. Vamos lembrar que o Naruto só não teve a sua alma arrancada por conta do Itachi que ajudou ele. Enfim, Naruto é muito poderoso e mais rápido que Meliodas, porém Meliodas tem mais força, resistência para aguentar toda a versatilidade do Naruto e meios para o finalizar antes, e por isso que ele vence o combate de hoje. E o vencedor do combate de hoje é Meliodas.